STF diz não para a reeleição de Alcolumbre e Maia. Toquem os sinos, meus caros. Em plenário virtual, os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, por maioria neste domingo, negar a possibilidade de reeleição aos atuais presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. O plenário havia formado maioria para impedir um retorno de Rodrigo Maia, dado que já preside a casa por 2 mandatos sucessivos. A situação de Alcolumbre, no entanto, estava indefinida. Foi o voto do presidente da Corte, Luiz Fux, que decidiu a situação, né? Então, para Rodrigo Maia, nós tivemos 7 votos contra e 4 a favor, né? Nunes Marques, Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux contra Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre Moraes e Ricardo Lewandowski a favor, né? E pro Davi Alcolumbre nós tivemos 6 contra e 5 a favor. A diferença foi que o Nunes Marques, né, que tinha votado contra para o Maia, votou a favor no caso do Alcolumbre, né, entendeu? De maneira diferenciada para um e para outro, né? O artigo 57 da Constituição Federal diz que é vedada a recondução de presidentes da Câmara e do Senado para o mesmo cargo dentro da mesma legislatura. Por legislatura, entende-se o período de 4 anos, que começa no primeiro ano do mandato parlamentar. O atual legislatura iniciou-se em 2019 e termina no início de 2023. Né? Por aqui nota o seguinte, né? Não faz nem sentido, né, o voto do Nunes Marques de ter proibido para o Alcolumbre e ter permitido para o Maia, porque o que a Constituição veda é a recondução na mesma legislatura. Então o fato do Maia ter se reelegido, né, sido reeleito, no final da legislatura passada e no começo dessa, independe, né? A Constituição muda a respeito da questão. Né? Então, se permitiria para o Alcolumbre, não faria sentido, no mesmo argumento, não permitir também para o Maia. A questão é que a Constituição proíbe para os 2 casos, né? Conseguimos conquistar fazer com que o STF fizesse o correto, né, Alan? Agora, tem uma frase, antes de eu passar o comentário para vocês, né? Tem um tweet da juíza Ludmila Lins Grilo, que ela comentou o seguinte, não se deve comemorar quando um tribunal vota, né, diz que a grama é verde, né, ainda mais quando, por pouco, ela não diz que é azul. Porque foi quase, né? O simples fato do tribunal não ter votado unanimemente, né? Assim, ó, os 11, né, respondiam assim: eu sei ler. Esse era o voto. Se eu fosse membro do Tribunal Federal, né, meu voto seria: eu não sou analfabeto. Né, e cola a página da Constituição, que tá ali vedando, né, grifado ainda, arriscado, etc. Né? É isso, né? O fato de você ter 4 votos contra, 4 votos a favor do caso do Alcolumbre, né? 5 votos a favor no caso 5 votos a favor no caso do Alcolumbre, né? 4 no caso do Maia, né? Já mostra, né? Temos um problema, né? Queria ouvir o Daniel um pouquinho. A minha preocupação, ela não vai só dentro do que já dizia a Constituição. O problema é quando você olha para dentro dos regimentos internos das 2 casas e você vê o mesmo texto escrito no artigo 5º do regimento interno da Câmara dos Deputados e você vê dentro do artigo 59 do regimento interno do Senado Federal o mesmo texto colocado pelos senadores e deputados após a Constituinte de 88. A Constituição de 88 era muito clara, e o que a gente comentava, né, e até eu comentei algumas coisas, eu também disse isso, que não era motivo de tanto comemorar, diante de se ter tantas outras pautas que ainda inspiram cuidados e que necessitam das lutas necessárias ainda do povo guerreiro do Brasil, combativo, né, que os canais têm feito, o povo tem feito, nas redes sociais, nas ruas, aqueles que podem ir às ruas estão indo, né, manifestar a sua opinião, sua liberdade de expressão. Isso é muito bom, a gente tem que seguir acompanhando. Me chamou a atenção algumas coisas e alguns ministros se dizendo perplexos com essa decisão, estarem perplexos com essa decisão. Eu até comentei do ex-ministro Nelson Jobim, que comentou no Estadão, falando de estar perplexo, uma vez que a Constituição é muito clara. E aí as palavras que eram colocadas naqueles votos que já tinham sido, né, postados na sessão remota, dizendo que era necessário uma nova interpretação, que era necessário avaliar melhor, até que veio o voto da Rosa Weber, que deu, assim, pela análise de alguns juristas que eu conversei, foi realmente uma aula sobre a colocação tácita do que está escrito na Constituição. Vindo da Rosa Weber, que também, a gente olha para um lado, olha para o outro, foi a quem desempatou a questão da prisão da segunda instância lá atrás, e todo mundo ficou muito bravo, arredio no Brasil, né? Então, para você ver que o que acontece é que não só estavam querendo cancelar, tornar inconstitucional a própria Constituição, como as próprias pessoas que estavam querendo, né, se apoiar nessa tentativa, desrespeitarem os regimentos internos das 2 casas do Congresso Nacional. Isso, para mim, é a minha menção. Como analista de processo legislativo, a pessoa chega no início da legislatura de 4 anos, faz um juramento em respeitar, cumprir, zelar da Constituição e das leis e do que estão escritos nos regimentos internos das 2 casas, e você vê as pessoas dizerem: nós estamos aqui tentando achar uma brecha. O parecer, por exemplo, que o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, se apoiava, da CCJ, por exemplo, o Ítalo Yala, dizia que no caso dele era permitido porque o mandato do senador é de 8 anos e não é igual ao do deputado, que é de 4. Então essa tentativa manchou, sim,
mesmo que tenha acontecido esse placar de 6-5, na minha opinião, mancha o que está colocado como cerne, aquilo que é mais importante para aqueles que são eleitos para representarem o povo. E na condição de representantes do povo, deveriam fazer-se cumprir a Constituição e também juraram cumprir os regimentos internos. O que nós vimos que não aconteceu por parte daqueles que tentaram a reeleição, desrespeitando esses diplomas jurídicos estabelecidos há mais, né, desde 1988. Perfeitamente. Alan? Bem, eu vi nessa movimentação um atentado à Constituição. Né? E a população também viu isso. E a população está vendo que o Brasil está numa situação onde não se tem mais como dizer que o Brasil está caminhando para uma Venezuela. O Brasil já virou uma Venezuela, literalmente. A nossa sorte é que o presidente é o Bolsonaro e que pode frear aí algum avanço da Suprema Corte e do Legislativo, caso queiram rasgar a Constituição, como já fizeram várias vezes, mas se quiserem rasgar em alguns pontos mais cruciais. Eu pedi para o PH colocar na tela aí um tweet. Eu não consigo me ver. Então, se vocês puderem falar para mim quando é que o tweet está na tela, eu agradeço. Eu coloquei no Twitter o seguinte texto, né? Uma prova irrefutável de que nós, brasileiros, estamos numa situação de verdadeira Venezuela, é que a população tem medo de expressar a sua opinião sobre a Suprema Corte. Tá aparecendo aí ou não? Sim, sim. Tá? Obrigado. Então eu coloquei ali, pedi pro PH poder subir o tweet, porque o primeiro, né? Depois vem a resposta que eu dei, né? Que o Brasil virou literalmente uma Venezuela. Por quê? Nós temos medo, né? E eu falei assim, o SSTF fez o Brasil virar formalmente uma Venezuela. Quem quer que eu diga o contrário é burro ou informante. Aí alguém ali falou, não vem com essa não, porque o Guedes não tá financiando narcotráfico, o Bolsonaro. Eu falei, caramba, já vem aquele doido. Eu coloquei embaixo ali, desce um pouquinho agora, pegar, por favor. Coloquei uma notícia ali, né? Quem meteu o executivo aí foi a sua imaginação doentia. Estou falando do judiciário. Quão distante estamos disso aqui? Aí agora mostra a matéria aí. Vai descendo. Suprema Corte da Venezuela assume funções de parlamento. Segundo analistas, manobra representa mais um passo rumo ao modelo autoritário. Matéria de 30 de março de 2017. E aí eu pergunto para vocês, o judiciário está tentando cumprir funções de parlamento no Brasil? Você que está em casa. Sim. Está cumprindo funções de parlamento. E aí eu pedi pro PH colocar esse aqui, ó, PH, peraí, opa, fiquei errado aqui. Esse outro aqui, que é o Paulo Figueiredo comentando um tweet que eu fiz também ontem. Se o judiciário está cumprindo funções legislativas, né, é muito preocupante, a população quer falar contra isso. Só que como é que você refutaria o fato de que o STF não é autoritário? Bem, o STF deixaria que as pessoas emitissem suas opiniões. E aí eu escrevi, o simples fato de que os brasileiros estão com medo de expressar o que eles pensam sobre o STF já demonstra irrefutavelmente a tirania da corte, que censura a opinião. A opinião, meus caros. E aí o Paulo Figueiredo falou algo sensacional. Eu vou além. Garanto que os brasileiros têm muito mais medo de terem seus direitos ameaçados pelo STF do que pelo tal, aspas, antidemocrata Bolsonaro. Antidemocrático Bolsonaro. Deixa bem parado esse tweet aí. Deixa ele coladinho aí, que eu quero que as pessoas vejam mais o tweet do que a mim, esse do Paulo Figueiredo. Disseram que a ditadura viria por tanques e que o Bolsonaro ia matar um gay na rua, na esquina por dia, que negros iriam voltar a senzala, né? Que pessoas como eu, que tenho um beijo desse tamanho aqui, estaria sendo desprezado por supremacistas brancos e mulheres seriam escorraçadas da vida política, da vida pública, porque elas não merecem ter opinião. Essa foi toda a propaganda da imprensa inteirinha e dos partidos políticos contrários ao presidente Bolsonaro. Ele foi eleito e todos os atos tirânicos não vieram do executivo. Todos. Não há um ato tirânico que veio do executivo. E ontem o Flávio Bolsonaro colocou aquele vídeo, o fatídico vídeo, né, que o Moro achou que ia derrubar o presidente Bolsonaro com aquele vídeo, pedindo ali, o Celso de Mello liberou, que era um vídeo de uma reunião privada, onde o presidente Bolsonaro diz o seguinte, vale a pena lembrar esse vídeo em detalhes. A população me cobra e eles têm que cobrar mesmo. Porque eu prometi isso e isso para eles em campanha. E são vocês. Aí ele tá falando para quem? Os ministros. Para os ministros. Sabe esse pessoalzinho que não gosta quando a gente critica os ministros aqui? Pois bem, o Bolsonaro estava ali mostrando o seguinte, olha, a população cobra de mim, ela tem que cobrar mesmo. E vocês ficam fazendo coisas que são contrárias à vontade da população. E aí o Bolsonaro fala algo que numa reunião fechada coube muito bem, e que se ele falasse publicamente, seria um escândalo. E aí soltaram a reunião e ele vira e fala, é por isso que eu quero armar a população. Para evitar esse tipo de tirania. E óbvio, a nossa população está desarmada. Mas, o que pode um grupo pequeno armado em comparação com a massa popular desarmada? Eles não vão nunca atirar na maioria das pessoas. Alan, o que você está falando bem? Fazer revolução e tacar fogo em tudo? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que protestos, como esses que foram feitos ontem, não podem parar.
Nós não somos o MST. Não há motivo para ter medo de fazer protesto pacífico. Inclusive, sábado, eu estarei em mais um protesto aí, lá em Washington. Você perguntou de data aí? Né? Sábado é dia 13, se não me engano. 13 ou 14? Acho que menos, Sábado né? agora? Deixa eu ver o calendário aqui. Boa pergunta. Aqui é sábado, agora 12. É 12. 12. Sábado eu estarei lá em Washington. Eu já falei pra vocês que não tem esse 13, não é 12 mais 1, gente. Enfim, a população precisa, sim, impor-se diante dos três poderes. Veja, o presidente Bolsonaro deixou bem claro. Eles me cobram, estão certos de me cobrar. Às vezes não é nem sou eu quem deve resolver esse tipo de problemas. Às vezes é o legislativo, às vezes é o judiciário, mas a população cobra. Aqui a gente até busca mostrar para as pessoas, gente, não adianta cobrar do presidente isso e isso. Né? O que tem que cobrar dele é aqui, ó, o executivo. O que tem que cobrar dele são os ministérios. Aquilo que está na mão dele ali. As articulações horrendas que são feitas pelo Ramos, por exemplo, general Ramos, aí sim, tem que cobrar o Bolsonaro. Bolsonaro, até quando você vai deixar o Ramos articulando uma porcaria dessa, como Alcolumbre, Maia e companhia? E a população tem que dizer, olha, presidente, se o senhor está aprovando isso aqui, saiba que nós não aprovamos, embora nós queremos apoiá-lo o tempo todo. E o presidente Bolsonaro é o ditador que não aceita críticas? Não. De quem a população tem medo de criticar? O executivo? O pessoal corta a cabeça do presidente Bolsonaro em boneco e joga bola com a cabeça dele. Imagina alguém jogando bola com a cabeça do Alexandre de Moraes. Imagina alguém jogando bola com um boneco com a cabeça do Barroso. E não existe gente assim do nosso lado. Mas eles insistem, né, nessa ficção de que tudo isso existe do nosso lado, na direita. Enquanto que a esquerda, quem corta a cabeça de bonecos representando pessoas públicas e joga futebol com essas cabeças. É uma prova irrefutável. O fato das pessoas terem medo de falar do STF é uma prova irrefutável que o STF é tirânico. Não é que ele está se tornando, ele já é tirânico. A decisão de ontem foi só agora não dá. Mais tarde a gente tenta alguma coisa. Não é uma decisão, não, que seja feita a vontade do povo, que se cumpra a Constituição. Não vamos permitir que Maia e Alcolumbre sejam eleitos. Não foi isso que aconteceu. O que aconteceu não vai dar não, tá? Vamos mudar. Esquece o Maia e Alcolumbre, deu merda. A decisão de ontem foi essa. O sorriso do Bolsonaro é por causa de quê? Porque ele não tem culpa ali no cartório. Quem tá fazendo merda é o legislativo e o judiciário. E o povo tá vendo isso. O máximo de indignação que as pessoas têm é com relação ao Cássio Nunes, que é uma péssima escolha. Isso provou, né? Mas o poder judiciário não depende do Bolsonaro. Nem que se ele colocasse alguém decente lá. Então vejam, o Brasil já é uma Venezuela. Não é que nós estamos caminhando para... Já é. O judiciário tem posturas e tem ações legislativas, parlamentares. O fato dessa decisão do Maia Alcolumbre ter ido parar na Suprema Corte já é quase uma votação de emenda constitucional. Quem faz isso? Diz pra mim, quem é que tem que fazer emenda constitucional? É o legislativo ou o judiciário? Você que tem em casa. Quem faz emenda constitucional é o parlamento. O judiciário não tinha que julgar esta ação. Isso não deveria ter parado na mesa. Não poderia ter ido à mesa para ser decidido. Então qual a distância que nós estamos do judiciário da Venezuela? Até quando nós iremos nos iludir? Você não, porque o Bolsonaro está lá, o Brasil ainda não virou uma Venezuela. Não, o Brasil virou sim uma Venezuela. O judiciário brasileiro já não respeita a Constituição e eles só avançam à medida em que a população fica quietinha. À medida em que a população vai à rua e abre a boca e fala, olha, não, isso aqui não, eles vão lá e recuam. Essa é a verdade. Já é uma Venezuela. Não dá mais para encarar o Brasil como se fosse um perigo, um potencial perigo para se tornar uma Venezuela. Não, o Brasil já virou. E para nossa sorte, quem nós temos como presidente da República é o Bolsonaro. Só. Isso precisa ser dito. Isso precisa ser dito.